lendo e ouvindo a exposição da sua santa e bendita palavra, pois não há outro meio de nós sermos edificados espiritualmente a não ser pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não tem outra maneira do Senhor alcançar os pecadores, não tem outra maneira de fortalecer a fé dos salvos a não ser pelo Evangelho, pois é apenas no Evangelho que nós recebemos de Cristo, da sua pessoa e da sua obra. Eu os convido para lermos o texto sagrado. Abramos no livro de Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 19, dando sequência à exposição continuada do livro de Atos. Hoje nós vamos trabalhar esta porção significativa que se encontra no capítulo 12, de 1 a 19. Eu os convido para nós lermos de maneira alternada, vamos participar da leitura deste texto. A exposição continuada tem o título, um tema geral, que é o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Vamos ler capítulo 12, de 1 a 19, de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os presentes, os pares, até a conclusão do texto proposto. Leiamos. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada de mão em mão. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou o cárcere, entregando para 4 escoltas dos 4 soldados cada um, para guardarem, mencionando apresentá-lo ao povo depois da casa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge a calça das sandálias. Ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado as primeiras e as segundas questões, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, saindo e penetraram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, denominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, não alegre ficou, e nem o fez gritar, mas voltou correndo para anunciar que ele estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava a ler. Então eles abriram e viram que ficaram confusos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem,
Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Ó Deus bendito, queremos nessa hora, Senhor, rogar a tua bênção para este momento em que acabamos de ler a tua palavra. Queremos, ó Deus, pela iluminação do Espírito, ser transformados, fortalecidos, animados, corajados, santificados por esta palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude nesta hora, que traga edificação, fortalecimento à fé da Tua igreja, do Teu povo, que possamos contemplar as maravilhas do Senhor na Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor venha remover qualquer empecilho, qualquer dificuldade, circunstância que venha atrapalhar, ó Deus, que venha atuar contrário à exaltação do nome do Senhor pela exposição da palavra, a edificação dos ouvintes, ouvindo de bom grado, de coração, de mente inclinados a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, com Teu Santo Espírito, venha, ó Deus, transpor as barreiras, as dificuldades, as circunstâncias, para que sejamos de fato edificados no poder da palavra do Senhor. O Senhor, ó Deus, visite com graça a Tua igreja, o Teu povo, seja com aqueles que estão desanimados, com aqueles que estão, ó Deus, abatidos, cansados. Que a Tua graça traga alento, força, ânimo ao coração do Teu povo, traga certeza do perdão, da graça regeneradora, santificadora que há em Cristo Jesus, para aqueles que estão lutando contra os seus pecados, suas tentações, suas limitações, suas inclinações, sua natureza pecaminosa. Ó Deus, que a Tua palavra traga a certeza da salvação, da santidade, do poder libertador que há em Cristo na sua obra. Ó Deus, que o Senhor traga direção, traga, ó Deus, condução, traga orientação para aqueles que estão perdidos, desorientados. Que a Tua palavra, ó Deus, traga esperança para aqueles que estão sem esperança, perdidos, sem direção. Traga salvação para aqueles que estão, ó Deus, ainda perdidos, sem Cristo, longe, distantes do Senhor. Que a Tua graça seja salvadora, santificadora, fortalecedora da Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, a música Amazing Grace, traduzida para o nosso português, Graça Maravilhosa ou Maravilhosa Graça, que foi escrita por John Newton em 1779, expressa muito bem o desejo que a igreja tem de agradecer a Deus pela tão grande graça manifestada em Cristo Jesus. Essa canção expressa muito bem a admiração que um crente tem ao conhecer a grande graça de Deus salvador em Cristo Jesus. Quando ele entende sua miséria, sua incapacidade, sua inutilidade, quando ele entende que não há nada nele mesmo, que tudo que vem de Deus é por graça, é favor, é presente, que a salvação não é resultado de nosso esforço, de nossas obras, de nossa fé, de nosso esforço pessoal, mas é um favor de Deus vindo na direção de pecadores, de pobres, de miseráveis. É um Deus rico em graça e misericórdia, enriquecendo os pobres e miseráveis pecadores. Quando entendemos isso, expressamos a nossa gratidão a Deus pelo tamanho de sua graça. E essa música, ela resume muito bem a admiração que a igreja do Senhor tem da graça salvadora em Cristo Jesus. Essa canção fala de como a igreja
em todo momento é surpreendida por Deus, pela sua graça abundante, porque a graça de Deus na vida da igreja não se expressa só na salvação. Nós não somos alvos da graça de Deus só porque recebemos uma salvação que não merecemos, mas Paulo diz que a graça é abundante, superabunda na nossa vida. A salvação é a porta de entrada de Deus para os pecadores a um mundo de bênção, de presentes, de dádivas divinas em Cristo Jesus. Paulo diz que Jesus Cristo é o tesouro de Deus para nós, é o baú de tesouro de Deus para nós. Quando nós adentramos na graça de Deus em Cristo, nós adentramos a um mundo de favores, de bênçãos, de presentes, como diz Paulo, que Deus nos colocou na região celestial em Cristo. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais e desfrutar de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, a graça da salvação é a porta de entrada para um monte de bênçãos que Deus tem para nós. Então, se nós ficamos admirados quando experimentamos o início da manifestação do plano salvador de Deus ao nos regenerar, muito mais admirados ficamos ao ver que essa graça vai abundando dia após dia, vai aumentando dia após dia, até que adentraremos a um mundo infinito de graça. É isso que é a vida eterna, é isso que Jesus quis dizer quando disse que Ele veio trazer para nós vida eterna, bênçãos infinitas, bênçãos sem fim na eternidade. Enquanto isso, vamos experimentando gradativa e progressivamente a graça de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós não temos esta grandiosa admiração, muitas vezes nós não somos tão espantados como deveríamos com a graça de Deus, talvez porque ainda nos achamos merecedores, porque talvez ainda achamos ter algum mérito, talvez porque achamos que ainda Deus deve alguma coisa a nós, talvez achamos que tenha alguma bondade ou capacidade de criar algo que nos torne merecedores diante de Deus, que crie alguma situação meritória diante de Deus. Mas a graça é o reconhecimento que até viver é uma dádiva de Deus. O reconhecimento da graça é entender que nós não merecíamos nem respirar, pois o pecado faz de nós merecedores de fulminação e destruição divina. E se respiramos, e se temos muito mais do que respiração, é graça. E a igreja é quem deveria muito bem saber e reconhecer a graça de Deus, especialmente esta graça salvadora em Cristo Jesus. A soberana graça de Deus se manifesta na salvação, mas na vida diária da igreja. Todo o tempo estamos experimentando, sendo alvo da graça e do favor de Deus em nossas vidas. E o texto que nós lemos nesta noite mostra como a igreja primitiva estava experimentando diuturnamente da graça de Deus, de várias maneiras, em meio a várias circunstâncias. E aqui especialmente Lucas tem a intenção de nos mostrar como a graça de Deus proveu o livramento de Pedro de sua prisão. Mas tem outras circunstâncias em torno desta história que é muito relevante para entendermos como a multiforme graça de Deus se manifesta, como a graça de Deus se manifesta das maneiras mais variadas, nas mais diversas circunstâncias da nossa vida, através daquilo que muitas vezes nós mesmos não vemos como favor de Deus, como o sofrimento, como as dificuldades, as perseguições. A graça de Deus não se manifesta só no seu livramento, mas a graça de Deus se manifesta também em sustento diante da dor, do sofrimento e das dificuldades.
Deus não é só gracioso quando nos livra da dor e do sofrimento, mas Ele também é gracioso quando supre a nossa dor e o nosso sofrimento com graça suportadora nele, com providência que faz amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, e ter na dor e no sofrimento a oportunidade de contemplar Cristo, sua glória, sua graça, seu favor, seu poder. Então Deus não é só gracioso quando Ele nos dá livramento, Ele é gracioso quando Ele nos dá em todas as circunstâncias uma oportunidade de experimentar sua ajuda, sua graça, seu poder, seu auxílio, mesmo quando Ele não remove o problema imediatamente de nós, mas faz do problema uma oportunidade de experimentar graça abundante. É isso que nós olhamos e vemos nesse texto, que apesar de Lucas enfatizar o miraculoso livramento de Deus para Pedro, todo o arranjo dessa história, todas as circunstâncias e elementos diretos ou indiretos ligados a essa história é manifestação de graça, é a graça de Deus presente. Vejamos então como Lucas coloca esta situação em que a admirável e maravilhosa graça de Deus se manifesta na sua igreja, e neste contexto específico que a igreja volta a ser perseguida em Jerusalém. O texto, no primeiro momento, nos apresenta como se deu a mais nova investida de perseguição aos cristãos primitivos em Jerusalém. Nós vimos que no início do cristianismo houve uma perseguição aos cristãos que culminou com a morte de Estevão e com a dispersão dos cristãos de Jerusalém para Samaria e Judeia, onde o Evangelho chegou a estes lugares, até chegar inicialmente aos gentios, através de Cornélio, e já vimos como a primeira igreja oficialmente gentílica cristã é organizada em Antioquia. Então o texto anterior é Lucas nos situando como que aquela que vai se tornar a cidade referência, o centro missionário da igreja primitiva, a cidade de referência missionária para Paulo, para suas missões no mundo naquela época, como o Evangelho chegou ali, como a igreja se organizou em Antioquia. E ele termina dizendo que a igreja de Antioquia tinha um espírito diaconal, pois sabendo das dificuldades que os crentes de Jerusalém estavam enfrentando por causa da seca, eles mandaram donativos por meio de Paulo e Barnabé para suprir aquela igreja. Então ele termina aí e volta para o contexto de Jerusalém, dizendo que em Jerusalém deflagra-se mais uma nova perseguição aos cristãos, agora sob a liderança de Herodes, não o Herodes da época de Cristo, não o Herodes que mandou perseguir as crianças no nascimento de Cristo e matá-las. Este Herodes o Grande, provavelmente Herodes Agripa, que é o que está agora governando na região da Judeia, é neto deste, e há uma intenção de se estabelecer, de se fortalecer politicamente. Então sua intenção, que não é religiosa, que ele não tem nenhum problema religioso naquele contexto, ele não está em prol da religião judaica, ele não está em prol dos judeus, mas em prol de se estabelecer politicamente. É uma jogada política, o texto deixa isso claro, de que querendo agradar os judeus, querendo agradar os moradores daquela região, ele então empreende uma perseguição aos cristãos, porque os judeus alegam que os cristãos são uma seita que traz desordem, que traz dificuldades, que tira a paz dos judeus. É uma seita que não tem nada a ver com o verdadeiro judaísmo, que deve ser extirpada. Então ele compra esta briga por um interesse político e empreende uma perseguição aos cristãos para se fortalecer politicamente naquele lugar, como governador da província da Judeia, especificamente sob o seu domínio ali em Jerusalém. Então ele empreende uma perseguição aos cristãos, diferente da primeira perseguição, que os discípulos foram poupados,
Agora todos os cristãos são perseguidos, incluindo os apóstolos. E é aqui que surge o primeiro mártir apóstolo, pois o primeiro mártir cristão é Estevão, mas aqui surge o primeiro mártir apóstolo, Tiago, irmão de João, vai ser morto, vai ser decapitado, vai ser degolado, vai ser morto à espada, diz o texto, vejam aí, capítulo 12, de 1 a 6. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem tensionalmente, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então Herodes, por motivação política, Herodes Agripa I, é o governador designado pelo imperador Calígula, que é o imperador de Roma nesse contexto, designa ele, e ele quer se estabelecer, se fortalecer, quer ser reconhecido como um bom governante, e agrada então o povo, os moradores daquela região. Então eu ouvi falar que os cristãos traziam dificuldade e problemas, e empreende perseguição aos cristãos, mandando prender e matar primeiro seus líderes. Então pegaram Tiago, prenderam Tiago, irmão de João, e Tiago foi morto, tornando-se o primeiro apóstolo se tornar um mártir, morrer por causa de sua fé. Poucas informações temos sobre a história de Tiago até chegar aí, sobre sua própria morte, seu próprio martírio, mas a tradição cristã conta que Tiago, com toda a parcimônia, com todo o espírito pacífico do seu mestre Jesus, se submete a este sofrimento, a este martírio, e conscientemente morre por causa de Cristo, sem resistência. E diz o texto que enquanto Herodes vê o sucesso, vê que o povo agradou, vê que o povo se agradou do que ele fez, vendo que os judeus, principalmente a liderança religiosa, principalmente os membros do Sinédrio, os judeus incrédulos, que ele agradara a massa, a maioria das pessoas, apesar de ser um período muito significativo, pois estava sendo celebrada a festa dos pães asmos e da Páscoa, como nos nossos dias, apesar de que a nossa é extremamente pagã e mentirosa, porque foi inventada pela Igreja Católica Romana. A data não é essa, a festa não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo, a Páscoa não tem nada a ver com ovo, com chocolate, com peixe. A Páscoa é uma festa judaica, especificamente judaica, que tem a ver com carneiro, com sangue, com pães asmos, com ervas amargas, para lembrar a saída do povo de Deus do Egito, e de como Deus livrou o seu povo, não só do Egito, mas do próprio anjo da morte, que Deus enviou. Daí, Páscoa não é passagem do mar, mas a passagem do anjo da morte. É como Deus livrou o seu povo por causa do sangue do Cordeiro que estava nos portais, nos umbrais das portas, porque Deus mandou colocar e aspergir o sangue do Cordeiro, para lembrar que aquele povo estava sob a cobertura do Messias, a cobertura do Cordeiro. Então o anjo da morte passou e não destruiu os primogênitos do povo de Deus. Daí a Páscoa é celebrada para agradecer a Deus pelo livramento da passagem do anjo da morte. E o povo deveria comer carne de carneiro em casa, vestido como se tivesse para sair de casa com o cajado na mão, para lembrar sua retirada do Egito. Então essa festa que hoje se comemora não tem nada a ver nem com Cristo e nem com a Páscoa bíblica, porque Cristo não instituiu uma Páscoa cristã, mas Cristo instituiu
instituiu uma celebração substituta da Páscoa, a ceia do Senhor. Os cristãos não comemoravam e nunca comemoraram Páscoa. Os apóstolos, que eram judeus, até o tempo ainda vão ao templo, mas para falar de Cristo. Mas agora o que vocês veem é eles totalmente desconectados, totalmente fora, porque eles estão celebrando apenas aquilo que é agora cristão, aquilo que é conservado dentro do cristianismo, aquilo que do judaísmo é preservado fora do que Cristo disse, que aquilo não tinha mais valor, de que aquilo perdera seu sentido, como as cerimônias e as festas. Então os cristãos não celebram Páscoa, mas celebram a morte do Cordeiro no dia de sua ressurreição, na ceia do Senhor. Mas estes judeus estão celebrando a Páscoa, junto já com os pães árabes, porque eram duas festas separadas, mas agora estão juntas. E nesse dia ele manda então prender Pedro, mas está receoso de mandar matar, como matou Tiago, por causa da festa da Páscoa. Então eles estão preocupados em não profanar a festa em si, mas não estão preocupados de matar injustamente cristãos, de perseguir, mentir, maltratar, como as pessoas hoje. Estão preocupadas em celebrar o domingo de Páscoa, estão preocupados em cumprir uma atividade religiosa, mas amanhã está do mesmo jeito, com o seu coração corrupto, fazendo mal, mentindo, enganando, sendo desonesto, não tendo nenhum compromisso com Deus, não querendo nada com o Evangelho, vivendo como um ímpio, como um carnal, vivendo como qualquer pessoa que não conhece a Deus, não tem nada do Evangelho. Não, eu não posso profanar a festa, mas eu posso transgredir a lei, eu posso fazer o que quiser, viver como eu quiser, eu tenho que cumprir a festa. Então eles estão preocupados em cumprir a festa, mas não entendem o verdadeiro sentido nem da festa, que apontava para Jesus, que ensinava sobre Jesus. Como se hoje, ignorantemente, estão celebrando uma Páscoa que não é nem cristã e nem judaica. É um bicho de 7 cabeças que eu não sei o que é. O que hoje celebram não é nem a Páscoa judaica e nem a Páscoa cristã, porque não há Páscoa cristã. A festa da celebração da morte de Cristo é a ceia. Fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim, celebrareis a minha morte até que eu venha. Então a celebração da morte de Cristo é a ceia. Então diz que nessa famigerada festa estão preocupados em não causar alvoroço, em cumprir a festa, mas não estão preocupados em matar, enganar, roubar, mentir. E aí diz o texto que Herodes manda prender Pedro e aguardar para matá-lo depois da Páscoa. Deixa para matá-lo depois. E enquanto ele está ali aguardando, a igreja do Senhor está orando, não está celebrando a Páscoa, pois ela não tem mais nenhum sentido para os cristãos. Estão reunidos orando pelo servo do Senhor, pedindo que o seu fim não seja como o de Tiago. Nós encontramos nesse texto uma coisa interessante. Primeiro, meus irmãos, onde está a graça de Deus nessa imagem funesta, triste e deplorável? Um apóstolo morto e o outro preso porque estava pregando o Evangelho. O que há de gracioso nisso? O que há de bênção nisso? Uma grande bênção. Se você olhar bem o texto, você vai ver que Tiago vai morrer não porque era mentiroso, não porque era malfeitor, não porque era marginal, mas morreu porque era crente. E Jesus disse aos apóstolos: quando vos maltratarem por minha causa, quando vos perseguirem por minha causa, deem glórias a Deus. Quando os homens vos maltratarem, quando mentindo disserem tudo contra vós, como fizeram comigo, quando lhe entregarem as cadeias, quando lhes traspassarem pelas espadas, por causa de mim, vocês deem glórias ao Pai. Então Jesus disse: é uma graça, é uma dádiva, é uma oportunidade, é um presente de Deus morrer por causa de Cristo, morrer por causa da fé. O próprio Pedro disse que se formos maltratados porque mentimos, porque enganamos, porque somos falsos, porque somos malfeitores, devemos baixar a cabeça e não nos orgulhar disso. Mas se sofremos porque somos cristãos, porque praticamos a justiça, ele diz: nos alegremos nisso.
Então Tiago morrer, ainda que prematuramente no seu ministério, por causa da fé, é um presente, é uma dádiva. E aí lembra uma outra coisa importante: o próprio Jesus Cristo disse que isso aconteceria. Lembra que Tiago é irmão de João, e eles foram perguntar a Jesus: Senhor, nós queremos que o Senhor nos diga algo, queremos que o Senhor nos dê uma oportunidade, queremos pedir algo ao Senhor. E Jesus disse: o que queres? Senhor, quando tu manifestares tua glória, quando o teu reino se manifestar, coloca eu e meu irmão, um à tua direita, outro à tua esquerda, coloca nós dois em destaque no teu reino, nos coloca à tua direita. Sei lá, em Marcos, você pode conferir isso em Marcos capítulo 10, 35 a 39. E Jesus disse: será que vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu irei ser batizado? Vocês podem morrer com a mesma morte que eu hei de morrer? Vocês podem se identificar comigo, vocês podem se unir, ser batizados, ser unidos a mim para sofrer o mesmo sofrimento? E Jesus disse, eles disseram sim. Jesus disse: eu sei que vocês estão preparados para isso. Vocês serão batizados com o mesmo batismo que eu. Vocês também sofrerão o mesmo sofrimento que eu. Mas quanto a destacar-se no reino, isso aí é do Pai. Mas eu sei que vocês vão sofrer por mim. E uma coisa interessante: João e Tiago, os dois filhos de Zebedeu, pediram para ter destaque no reino de Cristo, um à direita, outro à esquerda. Jesus disse que isso não pertencia a eles, mas que eles teriam a oportunidade de se identificar com o seu Messias, sofrendo por ele. Aí Tiago é o primeiro mártir dos apóstolos, e João é o último dos apóstolos a morrer, não como mártir. Talvez ele é o único apóstolo que morre de causas naturais, mas morre na ilha de Patmos como um exilado por causa da fé. Ambos sofrem por Cristo. Um começa a perseguição aos cristãos e aos apóstolos, o outro termina. Um começa sofrendo por Cristo, o outro termina seu sofrimento apostólico. Jesus disse: vocês vão sim se identificar comigo. Então Tiago, ele tem a oportunidade de abrir a porteira do martírio apostólico, morrendo por causa de Cristo, da sua fé. É graça, é oportunidade, meu irmão. Se você perseguir porque você mente, porque você engana, porque você passou a perna nas pessoas, baixe sua cabeça, peça a Deus misericórdia e perdão. Mas se você sofre porque é crente, porque é justo em Cristo, porque professa a fé, porque estava pregando o Evangelho, não diga que isso é uma desgraça, isso é uma graça, isso é uma bênção de Deus. É a oportunidade que o Senhor está lhe dando de ser identificado com Cristo. É graça. Um pecador sofrer por causa de um justo, um miserável sofrer por causa de seu Senhor santo, por ter a imagem dele, por ter as marcas dele. Isso não é uma desgraça, isso não é uma tragédia, isso é uma graça, isso é um favor, isso é um presente, é uma dádiva de Deus. Sofrer por Cristo é um privilégio. Sofrer o martírio por Cristo é uma graça divina. Então você percebe isso no entendimento que a Escritura mostra a respeito de como Tiago foi morto e Pedro, sem resistência, foi encerrado ao cárcere. Pela descrição do texto, Pedro foi preso em uma prisão de segurança máxima. Colocaram 16 soldados para guardar a sua cela. 16 soldados. E presta atenção numa coisa: diz o texto que ele é então preso nesta cela, amarrado a 2 soldados, um à direita e outro à esquerda, para garantir que ele não fuja, porque a morte dele é certa. O martírio dele por Herodes alavanca seu status político entre os judeus. Então ele quer garantir que este preso não fuja. É tão sério isso, que o fato de Pedro ter fugido causou a morte dos soldados designados à sua prisão e à sua segurança. Os soldados foram mortos porque Pedro fugiu. Então sua morte era certa. Eles queriam garantir a morte de Pedro.
Pedro está? Pedro está calmo, sereno e tranquilo. Não está angustiado, não está perturbado, não está murmurante, dizendo: ah, meu Deus, por que eu estou preso? E é a terceira vez que Pedro é preso. Ele foi preso com João quando fez aquele milagre no templo. Foi preso junto com os apóstolos quando o Sinédrio mandou encerrá-los na prisão. É a terceira vez que ele é preso em Jerusalém. E diz o texto que o que é que Pedro faz quando ele é preso? Ele está dormindo. Pedro está calmo, sereno e tranquilo, dormindo. Do lado de ladeado por 2 soldados que estão amarrados a Pedro por cadeias. As correntes amarram Pedro a um soldado à direita e a outro soldado à esquerda. E 2 sentinelas guardando a porta da prisão. É para não sair mesmo. Que graça há nisso? Pedro diz que há sim. Quando você vai para a sua carta em 1 Pedro capítulo 4, de 12 a 14, ele diz que é um privilégio sofrer por Cristo, que os cristãos deveriam dar graças a Deus, deveriam louvar a Deus por serem perseguidos por serem cristãos. Então Pedro estava entendendo muito bem isso, que era graça, era uma oportunidade dele experimentar do favor de Deus. Ele poderia morrer ali, mas consciente que estava preso por causa de sua fé, por causa de seu testemunho a Cristo, porque estava fazendo aquilo que o Senhor ordenou para fazer, honrando o nome de Jesus. Então ele estava em paz, confiante na soberania de Deus, na graça e no favor do Senhor, que já havia livrado ele 2 vezes, mas se não quisesse livrar, ele estava pronto para morrer por Cristo. Agora ele estava, não quando ele disse a Jesus que não seria como os demais, que jamais o ligaria, mas agora sim. Há uma graça maravilhosa nisso. E Pedro reconhece isso. É uma oportunidade de exercitar a sua fé, sua confiança, a ponto dele estar dormindo, descansando, confiando no Senhor. Mas sabe, meus irmãos, uma manifestação de graça também maravilhosa nessa história. Enquanto Pedro sofre as agulhas da prisão, os maltratos da prisão, as injustiças da prisão, a igreja ora. Os cristãos estão reunidos para orar. Não sabemos ao certo se eles oraram por Tiago, mas é provável que eles também estivessem orando por Tiago, a ponto do texto agora enfatizar isso. Por quê? Porque com Tiago aprove a Deus levá-lo, deixar que ele fosse morto, mas eles estão provavelmente pedindo a Deus que livre Pedro, que tenha compaixão, que tenha misericórdia, que derrame graça, que não permita que Pedro tenha o mesmo fim que Tiago. Diz que a igreja está orando. Isso é graça. O puritano certa vez disse: se o sofrimento produzir em você oração, ele já o serviu para tudo, já teve uma grande serventia. Se o sofrimento produzir oração, ele já cumpriu seu propósito. É isso que nós estamos vendo, a igreja diante da dor, do sofrimento, da perseguição, orando, colocando sempre de Deus, em dependência, suplicando. Então, meus irmãos, sofrimento é oportunidade de graça, porque quando nós sofremos, o Senhor nos humilha, fazendo com que dobremos nossos joelhos, pedindo a Ele: Deus, tem misericórdia de nós. A oração produz quebrantamento, o sofrimento produz quebrantamento, busca, súplica a Deus. A igreja colocada de joelhos, de humilhação, no sofrimento, que graça maravilhosa. Muitas vezes, meus irmãos, o que Deus precisa fazer para nós é dar sofrimento, é tirar coisas, é dar penúrias, é dar dor, é dar perdas, para que a graça do desejo de buscar a Ele venha, a graça do reconhecimento de dependência divina venha. O sofrimento que produz a busca por Deus é uma graça. É isso que Pedro, que o texto está mostrando, como a igreja é colocada suplicando ao Senhor, pedindo a Deus graça. Se você, em vez de
orar no seu sofrimento, fica perguntando a Deus por que eu estou sofrendo, o sofrimento não está cumprindo o seu propósito real. Sabe para que Deus coloca o sofrimento em sua vida? Porque você orar mais, você buscar mais a Deus, você reconhecer a dependência e necessidade de Deus. Se o sofrimento fizer isso na nossa vida, então aqui mostra a importância não só da oração individual particular, mas coletiva. A igreja sendo colocada para orar ao Senhor em meio ao sofrimento, às dificuldades, em vez de ficar reclamando dos problemas e as dificuldades da igreja, dobra o joelho, vem para a reunião de oração, vem orar, vem se unir aos outros crentes para orar ao Senhor, em vez de ficar murmurando, questionando, falando das coisas, reclamando das coisas, ora, meu irmão. Em vez de ficar falando mal da igreja, do seu culto, das coisas da igreja, ora, humilha-se diante de Deus, pede a Deus graça, para de murmurar e reclamar. A igreja está diante do Senhor, em vez de estar reclamando, Senhor, por que os apóstolos estão sofrendo? Por que Pedro, na vida da igreja, está preso? Eles estão orando, pedindo a Deus graça, misericórdia, favor, ajuda, Senhor, livra. Se colocando sobre a dependência do Senhor. Duas coisas importantes, meus irmãos, que é um antídoto contra a arrogância sobre o nosso coração: oração e gratidão. Se você não cultiva a oração, que é a manifestação de dependência de Deus, e gratidão, que é reconhecimento de inutilidade, de incapacidade, de pobreza, a gente alimenta o bicho da arrogância em nós. Quando nós nos afastamos da oração e da gratidão, a tendência do nosso coração é alimentar a soberba, o orgulho, a arrogância, a murmuração. Cultive em sua vida gratidão e oração. Oração para pedir mais graça, gratidão para agradecer as graças recebidas. E a igreja está sendo colocada de joelhos. Que graça, meus irmãos! Um martirizado pela graça de Deus, a oportunidade de sofrer, o outro preso pela graça de Deus, mas sua prisão estimulando a oração da igreja, a súplica da igreja, a comunhão da igreja, os crentes tudo unido pedindo a Deus, por no mesmo propósito. E aí a segunda parte do nosso texto mostra que o livramento que Deus deu a Pedro é também a manifestação dessa admirável e maravilhosa graça de Deus. Não porque livrou Pedro, mas porque assim a sua graça quis se manifestar. Ela é multiforme. Não significa que Tiago não experimentou de graça, que a graça é só quando somos libertos. Não. A graça é quando nós entendemos que tudo que passamos é uma oportunidade para conhecer e ter mais de Cristo nas nossas vidas. Veja aí o texto, a partir do versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Enquanto Tiago foi morto, a igreja clama, e Deus, por graça, por misericórdia, ouve e responde positivamente à igreja, provendo de maneira miraculosa um livramento para Pedro. Pedro não será morto agora. Não significa que Pedro não será morto por causa de sua fé, mas não é hora. Não é o momento dele sofrer o martírio por Cristo. Ele ainda permanecerá servindo o Senhor, fazendo a sua obra. A oportunidade que Cristo não deu para Tiago continuar o seu ministério, dará a Pedro.
E diz o texto que enquanto Pedro está dormindo em paz, um anjo do Senhor aparece de uma maneira extraordinária, iluminando aquela cadeia. Provavelmente apenas Pedro vê tudo isso, mas de maneira sonolenta ele é despertado para andar. Diz que as cadeias miraculosamente caíram de suas mãos, como que um milagre do Senhor, o poder do Senhor. O anjo do Senhor o desvencilha daquelas cadeias, quebra as correntes que está atrelando ele àqueles dois guardas. E é interessante que hoje a gente tem porta automática, né? As portas abrem, um sensor. Mas você imagina, diz o texto, que as cadeias caíram automaticamente, que as portas se abriram sem ninguém puxar, as trancas se rompendo e abrindo automaticamente. O poder do Senhor se manifestando miraculosamente, livrando Pedro. O anjo dizendo: levanta, Pedro, sai, vamos sair daqui. E Pedro, meio sonolento, saindo, conduzido pelo anjo, até que ele passa por todas as sentinelas, por todas as portas, até chegar na rua. Diz o texto que Pedro, quando tomou mais consciência, é igual quando a gente é despertado ainda com sono. Eu estava recordando da minha esposa. Eu cheguei em casa e falei que ela estava dormindo. Eu disse: Kelly, cadê Isabelle? Ela disse: não sei. Aí ela falou: vê se Ítalo está dormindo, meu cunhado. Aí eu disse: mas Ítalo não está aqui. Ítalo chegou. Ela disse: não, é a criança. Eu disse: que criança, minha filha? Ela disse: não, é a outra criança. Eu disse: meu Deus, que criança? É Isabelle? Eu disse: é Isabelle. Aí ela disse: e a outra criança? Eu disse: que outra criança, minha filha? Eu disse: essa daqui que está do lado. Era Daniela, dormindo do lado dela. Ela perguntou: e ela já mamou? Eu disse: meu filho, como é que eu sei se ela mamou? Eu não dou mama. Aí eu disse: minha filha, tu está dormindo, vai, dorme, pai. No outro dia eu perguntei a ela: minha filha, que história foi aquela? Eu disse: eu não lembro de nada. Eu acredito. Sono terrível. Aí eu fui contar para a Isabelle, para rir com ela. Ela disse: não, pai, minha mãe é assim. Quando ela começa a contar a história de noite para mim, ela começa a contar a história toda trocada. Aí ela disse que os 3 porquinhos tinham uma casa de doce e a casa caiu e o doce esparramou todo. Aí ela perguntou: que é isso, minha filha? Que é isso, mãe? Eu disse: não, minha filha, não estou entendendo mais nada. O sono atrapalhando e perdendo as ideias. É assim mais ou menos que Pedro está. O anjo diz: acorda, Pedro, vamos sair. E Pedro não sabe o que está acontecendo, ele não sabe se é uma visão, não sabe se é real, não sabe se é igual aquela visão que ele teve dos animais, do lecho de animais. Ele não sabe se é visão, não sabe se é real. O sono é tamanho, a tranquilidade daquele homem, o torpor daquele homem é tamanho, que ele não sabe se é real, não sabe se é sonho, não sabe se é visão. Até que ele, chegando fora da prisão, toma consciência, o sono desperta e diz: ih, rapaz, é verdade, eu estou livre. Foi o anjo do Senhor que me livrou. Foi Deus que providenciou para mim um grande livramento. Pedro não estava nem esperando, e Deus, pela sua graça, providenciou um miraculoso livramento, tirando ele pela condução do anjo daquela situação que para ele não tinha saída, não tinha como se dar. A morte era quase certa, a ponto de ele estar dormindo provavelmente tranquilo e certo que vai morrer amanhã ou. Mas Deus, pela sua graça, providenciou um livramento de algo que ele nem esperava. Essa ideia de que as coisas só acontecem se a gente orar e determinar, isso é balela, meus irmãos. Primeiro, quem está orando aqui não é nem Pedro, é a igreja. Cremos que o Senhor responde à igreja. Mas o fator determinante é a graça soberana de Deus, é o que Ele quer fazer. Não é o que a gente pede. Muitas vezes Ele até corrobora o nosso pedido, por graça, por pura graça e bondade. E aprova Ele aqui livrar a Pedro, a ponto de nem a igreja esperar, porque a situação era tão concorrente para a morte, que a igreja nem esperava ser atendida no que estava pedindo. Mas a graça de Deus foi tão maravilhosa na vida de Pedro, que até ele não sabia, só tomou consciência daquilo quando de fato o anjo se despertou, quando o anjo despertou por o dispersar, o sair de perto dele. Quando o anjo subiu, o anjo disse: afirme a parte, puf, o anjo subiu, Pedro foi para um lado, o anjo foi para o outro, o anjo sumiu, aí Pedro disse: vixe, eu pensei que era um guarda, era alguém, eu estava sonhando, era sonolento, era sonâmbulo, nada. O Senhor, de maneira maravilhosa, livrou Pedro. A
A graça que levou Pedro foi a mesma graça que permitiu a morte de Tiago. Foi a mesma graça que permitiu a perseguição dos cristãos. Não é só graça quando você tem livramento, meu irmão. Não é graça só quando você tem libertação. É graça sempre. Porque ela é multiforme. A graça de Deus se manifesta de várias maneiras. Um dia Deus pode dar de fato o livramento, tirar você do sofrimento. Um dia Ele pode deixar você para aprender no sofrimento, a depender de Deus. Mas Pedro aqui é um exemplo de que Deus também dá livramentos, de que Deus também manifesta a sua graça, dando a gente solução para os problemas, tirando a gente dos problemas, livrando a gente dos problemas, removendo os problemas de nós, dando a libertação das dificuldades, dando livramentos. Mas não é só assim que é graça, assim também é graça, e maravilhosa graça, grandiosa graça, espantosa graça. E não é só quando Ele manifesta poder sobrenatural, não é só quando há milagres, não, mas essa graça providente é todos os dias. Não é só quando vem anjo, não, pois nós não temos mais anjo vindo, não, nós não temos mais manifestação desta maneira, não, mas nós temos Deus movendo corações, quebrando cadeias, movendo juízes para dar libertação aos crentes, movendo advogados, movendo corações, movendo pessoas, trabalhando nas circunstâncias. Não é só graça quando há milagre e ação sobrenatural, não, mas é graça, Deus dando força, capacidade, inteligência, movendo as circunstâncias. Quantos livramentos Deus deu para você hoje? Quantos livramentos Deus dá para você todos os dias? Quantas vezes Deus livra você da morte, do sofrimento, da perseguição, da doença, das dificuldades? Se você olhar bem, desde o seu nascimento até hoje, quantos livramentos Deus não manifestou na sua vida? Não é só quando há milagre. Todo dia a graça traz livramentos. Por isso você está vivo sentado aí. Então a graça de Deus se manifestou livrando Pedro, a ponto dele ficar atônito naquela coisa que nem esperava acontecer. E Paulo diz que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Somos surpreendidos por essa graça todos os dias. Eu gosto de dizer isso. Quando eu falo sobre oração, as pessoas dizem assim: porque a oração é o que vai garantir a bênção de Deus todo dia na sua vida. Isso é mentira. Você tem que orar todo dia porque você tem que manifestar a dependência de Deus todo dia. A oração não é o que vai garantir as bênçãos de Deus na sua vida. Se Deus só lhe abençoasse baseado só naquilo que você pede em oração e agradece, a gente seria mais pobre do que o que é. Se você só respirasse, tivesse alimento quando orasse por Ele, se você só tivesse livramento quando orasse por Ele, se você só tivesse uma dádiva quando orasse por ela, e estávamos todos pobres de maré de si, lembrando a minha infância, pobre e muito pobre, muito mais miseráveis do que somos hoje. Aí as pessoas dizem: pastor, essas coisas aconteceram porque a gente não estava orando. Que conversa é essa? A oração é extremamente importante, um meio de graça, e Deus nos dá muitas bênçãos pela resposta de oração. Mas o que faz com que nós tenhamos todas as coisas todos os dias é a graça abundante de Deus, a despeito de nós, a despeito da nossa própria oração. Porque você já pensou se Deus tivesse... Vou só dar um exemplo. Se Deus estabelecesse assim: Jesus mandou a gente orar pelo pão diário. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse que Ele nos pedir pelo pão todos os dias, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Imagine se Deus fizesse a seguinte coisa: eu só vou dar pão aos crentes todo dia, se ele começar orando pedindo pão e terminar o dia agradecendo pelo pão. Meu irmão, os crentes seriam muito mais magros e desnutridos que eu, todos. Se a gente só comesse todo dia, se orasse no início do dia pedindo comida e terminasse o dia agradecendo pela comida que recebeu, mas nós estávamos desnutridos e mortos. Quantas vezes a gente passa um dia sem fazer uma oração e come
caminha, come, bebe, trabalha, tem sucesso, um monte de coisa, porque é graça, é graça, é graça. Isso não significa que você não esteja negligente, não. Isso não significa que você precise se corrigir e orar todos os dias, não. Mas significa que Deus não é movido por sua oração, Ele é movido pela sua graça, misericórdia e bondade, pela sua vontade soberana. É graça todo dia, todos os dias. E Paulo e Pedro é exemplo disso. E o texto termina dizendo como a igreja reagiu àquela manifestação da admirável e maravilhosa graça do Senhor. O texto então diz, versículo 12: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao poste do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E assim retirou-se para o lugar. Sendo já dia, houve não pouca alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas, mortas mesmo. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali ao império. Pedro, depois que toma consciência do que aconteceu, fui liberto pelo milagre divino, pela graça de Deus. O que eu faço agora? Ele procurou se esconder, mas antes disso, Pedro lembrou-se que uma parte da igreja estava reunida na casa de uma tal Maria, que agora nos é aqui apresentada como a mãe de João Marcos, aquele que vai se tornar um dos parceiros missionários de Paulo, provavelmente o próprio autor de um dos evangelhos, o Evangelho de Marcos. É muito provável, segundo a tradição cristã, de que este Marcos é o autor do evangelho e um parceiro missionário de Paulo, principalmente na sua primeira viagem. Depois eles têm aí um contratempo, uma divisão, mas uma parte da igreja, porque não pode ser toda a igreja. Aí você tem mais de 5 mil, mais de 7 mil cristãos aí nesta igreja, não estão reunidos só em um lugar. Então, na casa de Maria, mãe de João Marcos, há um grupo orando, principalmente intercedendo em favor de Pedro. E ele então lembrou-se e foi lá com o objetivo de compartilhar daquela bênção, daquela graça, de contar para os irmãos o que aconteceu, porque eles estão orando por ele. Eu fico imaginando, eu fico pensando a ação de alguns crentes na igreja hoje. Primeiro, eles acham que você tem que adivinhar que eles estão sofrendo para você orar por eles. Primeira coisa. Boa parte dos crentes não compartilham suas necessidades, não comunica à igreja, aos irmãos, seu sofrimento, sua dificuldade, quer que a gente adivinhe. Um dia uma irmã, na outra igreja que pastoreava, a irmã disse: pastor, passei 2 semanas doente, o senhor não foi lá me visitar. Aí eu disse: ô minha irmã, a senhora avisou quem estava doente? Ela disse: não, avisei ninguém não. Eu disse: a senhora quer o quê? Que eu tenha bola de cristal? Se tiver, eu sou crente, pastor. E como é que a senhora quer que eu saiba que a senhora está doente, para eu orar para a senhora e me visitar? Parece que as pessoas acham que o pastor é Deus, é onisciente, é onipresente. Tem que descobrir o que as pessoas, às vezes, não só o que está acontecendo, o que elas estão pensando. O pastor tem que saber até o que elas estão pensando. Isso não é pastor não, meu irmão, isso é outra coisa. Aí as pessoas são difíceis de comunicar o seu sofrimento, querem que a gente adivinhe que elas estão sofrendo para orar por elas, para interceder por elas, para nos colocar juntos em intercessão e oração. E depois, muitas vezes, que a graça é alcançada, que a bênção divina é alcançada, também nem querem saber da igreja, nem como diz: ó meu irmão, resolvi que já aconteceu o caso da igreja, a gente está orando por uma pessoa, por sofrimento de uma pessoa, aí a pessoa diz: não pastor, isso aí já passou, isso já faz tempo, Deus já me abençoou, isso aí você já resolveu, já faz tempo, não sei lá. Para mim a senhora continua doente do mesmo jeito, que eu nunca soube dizer que Deus curou. Aí diz o texto mostra uma certa preocupação de Pedro, de dar satisfação à igreja, de dizer para os irmãos: olha a dádiva, olha a bênção, olha a graça que eu alcancei.
anseie. A igreja deve se reunir não só para orar pedindo a Deus graça, mas também para agradecer as graças recebidas. Devemos colocar a igreja junto conosco, não só para chorar conosco, mas para rir conosco, para celebrar conosco. Muitas pessoas procuram a igreja porque querem resolver seus problemas, mas não querem viver uma caminhada de alegrias e tristezas, de lutas e vitórias com a igreja. Quer fazer da igreja um pronto-socorro, quer fazer da igreja um mero lugar de encontrar bênçãos. Mas Pedro tem uma postura totalmente diferente. Como líder da igreja, ele entende que a igreja está preocupada com ele, orando por ele, pedindo a Deus por ele, e vai na casa de Maria para dizer aos irmãos que Deus o livrara. Mas esses crentes também não estão esperando tamanha graça. Apesar de estarem orando, e é isso que acontece, a graça de Deus surpreende a gente o tempo todo, nos dá muito mais do que pedimos, nos dá diferente do que pedimos, não nos dá o que pedimos, porque é melhor não dar do que dar. A graça de Deus surpreende a gente o tempo todo, dando e não dando mais do que pedimos. E o texto diz que aqueles crentes de alguma forma não esperavam, porque quando Pedro chega na porta e diz: eu quero falar com os irmãos, eles estão lá de porta fechada, provavelmente com medo da perseguição aos cristãos, com medo da investida de Herodes, com medo. Diz que uma criada vai saber, tem alguém batendo aí, a criada vai lá, Rode, vai lá saber, ela diz, ela fica alegre, tomada pela alegria de ver Pedro, e diz: nós estamos falando por ele, e corre, vai correndo, e chega lá, dizendo: é ele, e o povo diz: você está doido, é Pedro nada, vou matar ele amanhã. Que conversa que é Pedro? Olha como a gente é incrédulo. A gente ora, a gente pede, a gente acredita, mas a gente duvida. A gente também é incrédulo, pratica a incredulidade. Temos dificuldades. Não significa que eles estavam determinando como certo que aquilo acontecer, mas não esperavam tamanha graça, tamanha bênção, tamanho livramento. Nunca duvide do poder de Deus. A única coisa que você precisa ter é: não sei qual é a sua vontade, mas que Ele pode? Eu sei que Ele pode. Não sei se Ele quer, mas que Ele pode? Ele pode. Então a igreja foi de alguma forma tomada de surpresa, porque ela nem esperava ser atendida no que pedia. E quando a menina disse: ele está lá fora, aí alguém foi ver e viu Pedro batendo, que era doido para entrar, com medo dos soldados pegar ele de volta e levar para a cadeia, pensou? Aí alguém disse: não, eu acho que é um anjo dele. Aí alguns acham que o texto está descrevendo uma superstição que existia, na ideia de que existia anjos protetores ou anjos da guarda. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor do Senhor, mas a Bíblia diz que não diz que crente tem anjo da guarda. Isso é uma invenção católica. A toda pessoa tem um anjo da guarda. Isso aí, meu irmão, não é ensinamento cristão, bíblico. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor dos que o temem. Significa que os anjos servem a Deus, mas a serviço de Deus também serve a sua igreja. E Deus designa os seus anjos para serviços em prol dos crentes. Um deles é livrar os crentes, é estar em proteção. Mas não diz que tem um anjo guardando cada indivíduo, que os anjos servem de várias maneiras a igreja. Uma delas é protegendo. Não tem um anjo guia, um anjo protetor. O nosso guia e protetor é Cristo. O único Espírito permanente em nós é o Espírito Santo. Os anjos estão a serviço. Então, provavelmente, o que significa isso? É provável, eu acredito mais na versão, de que quando ele diz é o anjo de Pedro, está relacionado a algumas coisas que já aconteceram antes com Pedro. Por exemplo, Pedro já havia experimentado o livramento do anjo quando ele foi preso junto com os outros apóstolos. No capítulo 5 de Atos está registrado isso, que um anjo já havia livrado eles, mas eu acredito que está muito mais associado ao fato de que anjos são mensageiros. Nesse contexto, os anjos ainda estão realizando o trabalho de mensageiros. E havia acontecido algo muito interessante com Pedro. O anjo havia avisado a Cornélio que chamasse a Pedro para pregá-la para ele. Mostrou que ele estava em Jope. Então, provavelmente, essa expressão, o anjo de Pedro, está relacionado ao fato deles conhecerem essa história de que havia um anjo
avisando as pessoas onde Pedro estava, para que Pedro pudesse ir lá pregar para elas. Então a ideia poderia ser exatamente essa: talvez aquele anjo que avisou sobre Pedro a Cornélio esteja aqui para avisar a nós alguma coisa sobre Pedro. Mas o fato é que não é anjo, é Pedro mesmo. Mas eles estão tão assustados com aquela graça que não conseguem entender o que está acontecendo. Mas Pedro, insistindo, é levado para dentro, e eles então ouvem e ficam atônitos. Essa expressão atônitos não é simplesmente de medo e susto, de pavor, mas abismados em ver como Deus realizou aquele grande livramento. Eles ficaram admirados, eles ficaram boquiabertos, eles ficaram maravilhados com a graça, com o poder de Deus, como Deus livrou Pedro, quebrando aquelas cadeias, abrindo as portas e cegando os soldados. Eles ficaram espantados diante daquela graça, diante daquele favor divino. E Pedro ainda foi mais e disse: conte também para os demais irmãos, console e conforte eles com esta graça. Contem a Tiago e aos demais irmãos. É óbvio que não é o Tiago que morreu, é o Tiago que agora está se despontando como líder da igreja, provavelmente o irmão de Jesus Cristo. Ele aparecerá no capítulo 15, liderando no lugar de Pedro. É provavelmente o momento em que Pedro está passando a liderança para Tiago, irmão de Jesus Cristo, que havia se convertido, havia abraçado a fé. Diz Paulo que Jesus, além de aparecer para os apóstolos, para uma série de pessoas ressurretas, apareceu ao seu irmão Tiago. Jesus apareceu pessoalmente a Tiago, e isso, meus irmãos, deu um certo status a Tiago, porque Tiago não é apóstolo oficialmente, mas é tratado como se fosse apóstolo. Tiago o grande, Tiago o irmão de Cristo, assume liderança na igreja a partir do afastamento de Pedro, porque Pedro, depois daqui, ele vai se refugiar em outras cidades, ele vai sumir um pouco do relato histórico, aparecer apenas no capítulo 15, no primeiro concílio de Jerusalém, e posteriormente ele vai aparecer também. Então aqui é o momento em que oficialmente Paulo vai passar a liderança da igreja cristã em Jerusalém para Tiago. E ele diz: conta a Tiago e aos irmãos, uma forma de encorajá-los, de fortalecê-los para o que está por vir, para que eles tenham certeza de que a perseguição vai continuar, mas que a graça e o favor de Deus está sobre eles, o poder de Deus está sobre eles, que eles sejam encorajados a continuar testemunhando. Não tenham medo, confiem no Senhor. E o texto termina dizendo que o milagre foi tão grande, a graça foi tão extraordinária, que Herodes ficou enfurecido, ficou furioso, mandou buscar Pedro e não achou. Pedro foi se esconder. Isso não é covardia, é preservação da vida. Ele sabe que ele a qualquer momento pode morrer por Cristo, mas o Senhor lhe deu um grande livramento para ele continuar servindo vivo, e foge para preservar a sua vida no tempo que de fato ele for colocado para ser morto sem qualquer possibilidade de livramento. Ele morrerá por Cristo. Mas o texto termina dizendo que Herodes ficou tão furioso que mandou inquirir os soldados e consequentemente mandou matá-los por ter perdido essa oportunidade de se colocar bem diante do povo e fortalecer o seu governo. Mas isso só reforça a grandiosidade da graça de Deus, do poder de Deus neste ato, neste momento. Meus irmãos, diante de tudo que nós falamos, diante deste grande livramento, desta graça, precisamos refletir sobre o fato de que a graça da salvação é suficiente para produzir admiração. Mas se nós continuarmos contemplando e meditando e pensando sobre a graça abundante diária na nossa vida, nós seremos colocados
todos os dias em gratidão e em oração. Ficaríamos todos os dias abismados, maravilhados, espantados com o tamanho da graça de Deus em nossas vidas. Talvez ainda sejamos arrogantes demais para isso. Precisamos ser mais humilhados para reconhecer esta graça, porque a graça é de fato admirável e maravilhosa. A música Amazing Grace expressa muito bem isso. O culto é a expressão de gratidão por graça abundante nas nossas vidas. Você ainda é capaz de se espantar, de se admirar com a graça de Deus em sua vida? Se você perdeu isso, tem alguma coisa aí estranha em sua vida. Se você perdeu a capacidade de se admirar, de ser espantado com a graça de Deus, alguma coisa tem de errado na sua fé. Que Deus desperte em nós, abrindo os nossos olhos, tirando as vendas, para contemplar dia após dia o tamanho da graça que é derramada sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.